Sabe, existe uma lacuna, uma diferença enorme entre o mundo como ele é, de verdade, e o jeito que a gente o percebe. Hoje, vamos dar uma olhada nessa ideia. Uma ideia que, sem a gente notar, molda cada conversa, cada experiência que temos. Para começar, vamos usar uma coisa bem simples. Olha só para essa maçã. Parece comum, né? Mas a questão que ela levanta sobre a nossa realidade, essa é bem mais complexa do que parece. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira camada da nossa percepção é a linguagem. Como é que as palavras que a gente usa se conectam com os objetos físicos que estão aí, no mundo? No Brasil, a gente chama isso de maçã. Nos Estados Unidos é uma apple. Já na Espanha, uma manzana. São palavras que não têm nada a ver uma com a outra, mas, e aqui está o pulo do gato, todas elas se referem exatamente à mesma fruta. Ou seja, o ponto crucial é o seguinte: se a gente pegar essa maçã e levar para os Estados Unidos, ela não vai mudar de cor, de formato ou de gosto só porque alguém passou a chamá-la de Apple. Nossos rótulos, as nossas palavras, não alteram a realidade física do objeto. Agora, vamos um passo além da linguagem e entrar na biologia. Se as palavras já são um filtro, os nossos próprios sentidos são um filtro ainda mais poderoso, mais fundamental, na forma como a gente constrói o que chamamos de realidade. Nós humanos funcionamos com 5 sentidos. Mas dá uma olhada no tubarão-martelo. Ele tem 7, incluindo a capacidade de detectar campos elétricos. Isso significa que o mundo, para um tubarão-martelo, é fundamentalmente diferente do nosso. Ele percebe camadas da realidade que são, para nós, completamente invisíveis. E isso nos leva a uma pergunta um tanto chocante. Se os nossos sentidos são limitados, quanto do mundo ao nosso redor a gente de fato consegue captar a cada momento? Os números são impressionantes. Vamos começar com o total de informação. Estima-se que a qualquer instante existem mais ou menos 4 milhões de unidades de informação ao nosso redor. Pensa nisso. Todos os sons, luzes, cheiros, texturas. É um bombardeio sensorial. Agora, desses 4 milhões, os nossos sentidos, biologicamente limitados, só conseguem registrar uns 1.500. É uma queda drástica. E por quê? Bom, é um mecanismo de sobrevivência. Tentar processar tudo isso nos levaria a um curto-circuito. Então o cérebro filtra. A imensa maioria do mundo simplesmente passa batido por nós. E agora, o número final. Dos 1.500 estímulos que o corpo capta, a maior parte é processada no piloto automático, no inconsciente. E o que sobra para nossa consciência? Apenas cerca de 7. É isso mesmo, 7. De um universo de 4 milhões de informações, a gente tem consciência de uma 7. Essa é a nossa pequena, nossa seletiva janela para a realidade. Esse processo todo de filtragem acaba criando 2 versões da realidade com as quais a gente lida o tempo todo. Aquela que existe lá fora e aquela que existe aqui dentro. A realidade objetiva é o mundo dos fatos que os sentidos podem verificar. Se alguém diz, esta maçã é avermelhada e redonda, a maioria das pessoas vai concordar. É verificável. Mas se a pessoa diz, esta maçã é gostosa, aí já entramos na realidade subjetiva dela. É uma interpretação que se baseia em aprendizado, em gosto pessoal e que pode não ser a mesma para todo mundo. Na programação neurolinguística, a PNL, a gente chama essa realidade objetiva de o território. É um mundo real, bruto, sem filtros. É o que é. E a nossa realidade subjetiva, a nossa interpretação pessoal de tudo, é chamada de o mapa. Cada um de nós tem um mapa mental único, que foi moldado por uma vida inteira de experiências. E isso nos leva ao princípio central, a ideia que amarra tudo isso, uma das crenças fundamentais da PNL. Essa frase é simples, mas é profunda. Ela diz que a nossa representação interna do mundo não é o mundo de verdade. A nossa interpretação não é a realidade em si. E esse exemplo ilustra isso de um jeito brilhante. O mapa do Brasil é super útil para se guiar, mas colocar o dedo em cima do estado da Bahia no papel não faz ninguém sentir o calor de Salvador, né? O mapa é uma representação, não a coisa real. Certo, mas por que tudo isso importa no dia a dia? Porque a maior parte dos nossos desentendimentos, das falhas de comunicação, acontece justamente quando a gente esquece essa distinção. Imagina ver alguém com essa cara. Uma descrição do território seria baseada puramente nos sentidos. Eu noto que as sobrancelhas estão juntas e a testa está franzida. Isso é um fato que pode ser observado. Mas o que geralmente acontece? A gente dá um salto direto para uma interpretação do nosso mapa. Essa pessoa está com raiva.
É uma suposição sobre o que se passa dentro do outro, baseada no nosso próprio modelo de mundo. Na PNL, esse salto tem um nome específico: alucinação. Não no sentido médico, mas como o ato de tratar as nossas suposições e interpretações como se fossem fatos concretos. E essa é a raiz de quase todos os mal-entendidos. Então, como a gente pode se comunicar melhor? Usando um processo de 2 etapas. Primeiro, descreva o que os sentidos captaram, o território. Eu notei que sua testa está franzida. Depois, se aproprie da interpretação, do seu mapa. E a história que eu crio a partir disso é que talvez essa pessoa esteja chateada. É isso mesmo? Isso abre um diálogo, em vez de ser uma acusação. No fim das contas, tudo volta para essa ideia poderosa. É muito importante lembrar que aquilo que se percebe é uma versão da realidade, não é a única versão que existe. E para fechar, fica uma reflexão. Numa interação, numa discordância, a reação é aquilo que a pessoa realmente disse e fez, ou é uma reação à interpretação, ao mapa que a gente criou sobre ela? A resposta para isso pode mudar tudo.